Olá pessoal, sou Fernando, sou professor aqui da Rede Estadual de Minas Gerais. Estamos estudando para o concurso de professor da Bahia. Então hoje vamos responder mais uma questão do concurso de professor do Espírito Santo, que também foi organizado pela Fundação Carlos Chagas, mesma banca organizadora do concurso da Bahia. Então na questão 57 diz o seguinte: se a Ilíada e a Odisseia podiam ser devidamente consideradas como fontes essenciais da história da Grécia Antiga, em contrapartida, negava-se todo valor à tradição oral africana, essa memória dos povos que fornece, em suas vidas, a trama de tantos acontecimentos marcantes. Ao escrever a história de grande parte da África, recorria-se somente às fontes externas à África, oferecendo uma visão não do que poderia ser o precursor dos povos africanos, mas daquilo que se pensava que ele deveria ser. Então, o trecho acima, denuncia a construção das histórias das culturas africanas como essas fossem um todo homogêneo, ainda que tenha havido algum esforço dos historiadores na utilização de fontes orais. B. Destaca a importância da história oral, contanto que haja sua transcrição, a exemplo do que realizou Homero na Ilíada e na Odisseia, mas aponta a inexistência de fontes primárias para escrever a história da África. Critica o eurocentrismo herdado como a valorização excessiva do legado greco-romano e defende que os registros de memória devem substituir a escrita da história para oferecer uma visão verdadeira do passado. D. Mostra o desrespeito que ainda prevalece na área da história com relação às fontes escritas da história africana e a manutenção de visões equivocadas sobre a origem dos povos africanos. E. Afirma a importância da oralidade para o estudo das sociedades africanas e critica a idealização e os preconceitos que marcaram substancialmente a escrita da história desse continente. Pessoal, pausem o vídeo e respondam. Daqui 5 segundos eu volto com a alternativa correta. Pois bem, pessoal, a resposta correta é a letra E, né? Então, vamos observar, né, por que as outras estão erradas, né? Então, essa questão da denuncia a construção das histórias das culturas africanas como se fossem um todo homogêneo, ainda que tenha havido algum esforço dos historiadores na utilização das fontes orais. Pessoal, o texto não se trata disso, não fala disso, né? E essa questão de que fosse um todo homogêneo também, totalmente fora do que se pensa sobre a história da África, ok? Destaca a importância da história oral, contanto que haja sua transcrição. Então, essa questão do contanto que haja sua transcrição que não está de acordo aí com o que foi falado, né? Exemplo do que realizou Homero na Ilíada e na Odisseia, mas aponta a inexistência de fontes primárias para escrever a história da África. Essa questão aí, contanto que haja sua transcrição, está fora do, não tem aí, não está previsto aí no texto, ok? Crítica ao eurocentrismo herdado com a valorização excessiva do legado greco-romano e defende que os registros de memória devem substituir a escrita da história para oferecer uma visão verdadeira do passado. Pessoal, visão verdadeira do passado é um termo muito difícil aí de estar sendo utilizado na história, tá bom, pessoal? A história traz uma versão, traz um ponto de vista, traz uma interpretação do passado, tá bom? D. Mostra o desrespeito que ainda prevalece na área da história com relação às fontes escritas da história africana e a manutenção de visões equivocadas sobre a origem dos povos africanos. Não, pessoal, o texto não se relaciona a isso, né? Na verdade, o que está falando aqui é que ao escrever a história de grande parte da África recorria-se somente a fontes externas à África. Essa que é a questão. Oferecer uma visão não do que poderia ser o precursor dos povos africanos, mas daquilo que se pensava que eles pensavam que ele deveria ser, né? Então, correto a letra E, porque afirma a importância da oralidade, né,
para o estudo das sociedades africanas e critica a idealização e os preconceitos que marcaram substancialmente a escrita da história desse continente. Exatamente por isso, pela uma visão que se pensava ter, um preconceito. Ok, pessoal? Então aqui tem a coleção, que é muito legal, História Geral da África 1, daí vai a questão da metodologia e pré-história da África. Da onde foi tirado esse trecho? Foi da História Geral da África 2, África Antiga. Daí tem a África do século 7 ao 11, depois do 12 ao 16, depois do 15 ao 18, depois do 19 até a década de 1880, depois de 1880 a 1935 e a África de 1935 para frente, ok? Pessoal, essa é a minha colaboração de hoje. Um abraço, até a próxima.